dia a todos, graça e paz mais uma vez. Estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor, a qual nós temos aprendido cada vez mais o Evangelho, e é super importante para nós estarmos sempre em torno da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Efésios. O apóstolo Paulo, até aqui, tem nos dado informações, tem nos dado doutrina, tem nos dado bases para termos um casamento bíblico, bases para termos uma educação bíblica para os nossos filhos, e nós temos visto e nós temos aprendido, nós temos aplicado isso em nossas vidas, e isso é de suma importância para nós. No culto de hoje, nós vamos estar mais uma vez avançando na palavra do Senhor, porque nós temos aprendido e nunca nós deixamos para trás aquele conhecimento que nós já obtivemos através das Santas Escrituras. Como nós já falamos, o apóstolo Paulo, ele nos ministrou sobre casamento bíblico, ele nos ministrou sobre como educar os nossos filhos, como os nossos filhos devem honrar ao pai e à mãe, que Deus ele está preocupado com essas bases para nós, tanto base familiar, quanto aqui nós vamos ver agora o tratamento entre servo e senhor. Então o apóstolo Paulo, no versículo 1 ao versículo 9, ele traz essas bases. Essas bases para nós estão relacionadas com o Evangelho. Então é sempre importante nós trazermos essas coisas dentro do Evangelho da graça, porque esses valores, esses princípios nos ajudarão a servir Deus melhor, a glorificá-lo e manifestar a sua glória aos demais que estão ao nosso redor. Então o apóstolo Paulo, ele lança para nós a base do casamento. O apóstolo Paulo, ele lança a base da educação dos nossos filhos, que é importantíssimo, e nós vimos isso, que não devemos negligenciar essa responsabilidade. E agora nós estamos vendo, e nós vamos passar a ver, do versículo 5 ao versículo 9, o tratamento do servo e senhor. E é claro que nós vamos ver isso para que nós possamos extrair a doutrina que nos ajude a expressar a glória de Deus no mundo. Então nós temos aqui um texto, mais uma vez, muito rico. A palavra de Deus ela é muito rica, cheia de conhecimento, cheia de ensino, cheia de virtudes, e por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que nós possamos conhecê-lo e que nós possamos aplicar essas verdades em nossas vidas. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 5 ao versículo 9, se você que tem a sua Bíblia, puder acompanhar, abra ela, nós vamos à leitura do texto, e assim nós vamos por etapas, como nós temos feito regularmente aqui na nossa igreja. Amém? A palavra de Deus diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando-os as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há exceção de pessoas. Tá bom? Então aqui, mais uma vez, nós temos o ponto e o contraponto, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele fala para nós
que a mulher tem que ser submissa ao marido, o que ele diz então para o marido? Que o marido então vai amar a sua mulher de forma sacrificial, que o marido tem agora a responsabilidade de ter essa autoridade baseada no amor, ter a mesma atitude de Cristo para com a sua mulher, como Cristo teve para com a igreja. A mesma coisa nós vimos quando ele fala dos filhos. Ele diz: filhos, honra o pai e a mãe para que os teus dias sejam longos sobre a terra. E pais, não aborreçai os vossos filhos. Então a palavra de Deus, ela sempre vai nos dar essas duas vias. Você fazendo e a outra parte também fazendo. Porque aqui a base disso tudo que nós estamos vendo aqui, nós nunca podemos nos esquecer que é o versículo onde ele diz que a submissão tem que ser de ambos, que um tem que ter o outro submisso a si. Então, o que o Evangelho faz é algo maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ele distingue, ele iguala. Ao mesmo tempo que o Evangelho mostra para nós que nós temos as nossas responsabilidades, e fazemos isso com amor, e fazemos isso com a extrema responsabilidade de estar fazendo para Cristo e não meramente para os homens. A mulher, ela entende que vai fazer a sua submissão para a glória de Deus. A mulher, ela vai entender que ela vai fazer aquilo para glorificar a Deus. O homem vai responder àquela obediência da mulher, a submissão da mulher, como para a glória de Deus. A mesma coisa os filhos. E agora nós chegamos num ponto também que é muito importante, que é a parte dos servos, escravos da época. Esses escravos, eles tinham já a sua vida em uma situação meio complicada, se nós pararmos para analisar. Eram pessoas que eram tratadas como mercadorias, eram pessoas que já viviam numa situação não muito confortável, era uma pessoa que já não tinha ali uma vida própria, era uma pessoa que já vivia para o seu Senhor. Então o Evangelho, ele se preocupa com isso também. Mas olha que interessante, quando nós temos aqui o ponto e o contraponto, nós vemos o quê? Um mandamento para os escravos e um mandamento para os senhores. Hoje nós até podemos fazer um contraponto com nós e o nosso trabalho. Mas antes de chegarmos nesse ponto, então é importante nós termos isso em mente, que o apóstolo Paulo, ele vai dar um mandamento para os escravos, né? Hoje em dia até as pessoas, elas acham bonito falar que são servos do Senhor, né? Eu sou servo do Senhor. Mas na verdade eles parecem mais senhores do Senhor do que servos do Senhor. Nós estamos vivendo num momento da nossa geração que a palavra servo perdeu totalmente o sentido, perdeu totalmente o sentido do que ela representa para nós. Se as pessoas tivessem em mente o que o apóstolo Paulo tem, quando fala a palavra escravo, quando fala a palavra servo, a palavra que aparece no original é doulos, que significa o quê? Escravo. Então o escravo naquela época não é como as pessoas pensam hoje. Porque quando a pessoa ela fala assim, olha, eu sou servo do Senhor, ela deveria dizer, eu sou escravo ou escrava do Senhor. E isso já nos colocaria numa situação diante de Cristo, diante de Deus, de uma maneira totalmente diferente que as pessoas estão se colocando hoje. Porque as pessoas falam assim, eu sou servo do Deus vivo, e ela não entende isso. Ela não entende o que é ser escrava. Ela não entende o que é ter a sua vida para o seu Senhor. Ela não entende que ser escravo é viver para o seu Senhor. Ser escravo, a única responsabilidade dela, ser escravo de Deus, a única responsabilidade dela é ter uma vida para o seu Senhor. É não cobrar o seu Senhor, é não dar ordens ao seu Senhor, é ser submissa ao seu Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo, né, ele vai nos dar essa clareza, e a igreja precisa recuperar o vocabulário bíblico. O vocabulário bíblico tem se perdido ao meio a tanta novidade que tem chegado dentro das igrejas. As pessoas agora, eles estão invertendo os papéis.
As pessoas agora se acostumaram a ouvir pregações de autoajuda. E as pessoas também agora se habituaram a ouvir o quê? Que você é importantíssimo para Deus, que você a forma de servo agora já não é tão servo assim. Você pode pressionar o seu Senhor, você pode dar ordens ao seu Senhor, você pode dizer como ele tem que fazer as coisas. E quando nós olhamos a palavra de Deus e nós vemos a palavra servo, o apóstolo Paulo ele entendia que era escravo. Então, o que nós temos que entender também é que esses ouvintes aqui, então esses irmãos, eles entendiam o que eram ser escravos. Eles olhavam para a situação, eles olhavam em volta, eles conviviam com escravos da época. Talvez muitos aqui também tinham escravos. E muitos aqui eram verdadeiramente o quê? Escravos. Agora, imagine a cena, um escravo e um senhor, um empregado e um patrão, entre aspas, dentro da mesma igreja. Então o apóstolo Paulo vai dar essa doutrina aqui para que eles possam entender que agora não há mais distinção de pessoas no sentido de que não há mais distinção em classe social. O evangelho, ele vai salvar o pobre, o evangelho ele vai salvar o pobre e ele vai salvar o rico. O evangelho ele vai salvar na época o escravo e o livre, o senhor e o escravo. Então o evangelho nesse sentido ele vai alcançar a ambos. Então é importantíssimo nós termos essa ideia clara em nossas mentes, nós temos essa informação. Então o que nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo, ele depois de orientar o chefe da família, a lidar com a sua família, agora chegamos no trato entre servos e senhores. O assunto que nos ajudará muito na vida cristã. Como sempre devemos levar em consideração o nosso dever com a visão segundo o Evangelho, pois isso nos faz crescer em Cristo. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui vai nos ajudar a crescer. Então agora, nós olhando o texto, nós temos que ter essa visão correta para que nós possamos crescer. Por quê? Porque essa expressão que o apóstolo Paulo está usando aqui, quando ele vai falar de servos, diz diretamente com nós cristãos, porque nós somos considerados servos de Cristo, nós somos considerados o quê? Escravos do Senhor. Então essa é uma expressão de uma cristologia cuidadosamente considerada nos versículos 5 ao versículo 8. Em primeiro lugar, os escravos se identificavam com Cristo quando adotam uma postura de submissão obediente. Então veja, por que nós estamos falando isso? Porque Cristo, ele foi obediente a seu Pai. Então nós já temos, quando os escravos ouviam o Evangelho, quando os escravos entendiam que Cristo, ele foi obediente, ele foi servo de Deus, ele, como diz lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, os escravos da época olhavam para a pregação do Evangelho e se identificavam com Cristo. Porque Cristo, mesmo sendo Deus, ele se fez homem, ele se fez servo, ele foi obediente. Então isso fala conosco também, porque nós também somos servos do Senhor. Mas como nós estamos falando, essa palavra servo, as pessoas acham e levam para um lugar onde ela não deve estar. Servo é escravo. Servo é aquele que serve ao seu Senhor com a sua vida. O único objetivo do escravo agora é trabalhar incessantemente uma vida inteira para o seu Senhor. E eles não trabalhavam pelo elogio, eles não trabalhavam pelo aplauso, eles não trabalhavam pelo dinheiro, eles não trabalhavam por comida, eles trabalhavam
pelo seu Senhor. Ele, escravo, entendia que agora a sua vida pertencia ao seu Senhor, porque o seu Senhor comprou. O seu Senhor pagou o preço. Assim como Cristo fez conosco, Ele nos comprou com sangue. Ele não comprou a gente com prata e nem com ouro, mas com o sangue santo de Deus. Então nós somos comprados, agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor, somos sacerdócios reais, somos nação, povo adquirido, nós somos servos. Então essa visão de servo, para esse texto, eles se identificavam muito com Cristo, assim como Paulo também se identificava. Paulo dizia: eu sou servo do Senhor, eu sou escravo de Cristo. Quando você vê o início de cada carta, o que você vai ver lá? Escravo do Senhor, escravo de Cristo, escravo do Senhor, escravo de Cristo. É o que nós temos que entender. Nós temos que entender que somos escravos. Então, a Bíblia diz que em nós tem que haver o mesmo sentimento. Esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele nos deu o exemplo. Ele é o maior exemplo que nós temos que seguir. Então, essa linguagem ela tem uma cristologia muito forte para nós. Então, nós olhamos aqui e vemos que o apóstolo Paulo está falando diretamente com os escravos. Então, todos os crentes são chamados para compartilharem a humilhação, o sofrimento de Cristo nesta era, de modo a serem exaltados e glorificados com Ele. Então veja, quando nós olhamos a vida dos escravos, nós não achamos ela nada atraente. Era uma vida de sofrimento, era uma vida de trabalho duro, era uma vida onde não tinha conforto, era uma vida onde ele não tinha uma vida para si, mas ele tinha uma vida para o seu Senhor. Ele trabalhava incessantemente para o seu Senhor. Não era uma condição boa. Então nós vemos aqui o escravo agora recebendo um mandamento através do Evangelho. Embora o Evangelho iguale eles diante da presença de Deus, pois não há mais essa exibição de pessoas e nem de classes, o Evangelho vai nos mostrar que há responsabilidade diferente. A responsabilidade do servo, a responsabilidade do escravo, a responsabilidade do seu Senhor para com o seu escravo. Então olha que interessante. Então para nós somos, quando nós olhamos, nós vemos aquela vida, nós vemos a humilhação que eles passavam, nós vimos o sofrimento que eles passavam, assim como Cristo. Cristo, quando ele se tornou servo, quando ele se tornou escravo, nós vimos a humilhação que ele passou, nós vimos que ele baixou ao mais baixo nível, quando ele morreu e foi sepultado em nosso lugar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então olha que interessante o que diz para nós. Se nós participarmos da humilhação e sofrimento de Cristo nessa era, como servos, de modo a serem exaltados e glorificados com Ele na próxima. É o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então o Evangelho, ele vai nos ajudar a ver essas maravilhas. Então, essa é uma visão correta para nós cristãos, de sermos considerados como escravos, como servos de Cristo. Como já falamos, temos que entender bem essa expressão, essa questão de sermos servos, ou melhor dizendo, sermos escravos de Cristo Jesus. Pois o apóstolo Paulo tinha uma visão correta do que era ser um escravo. E Paulo queria que seus ouvintes de fato entendessem o que isso lhe custariam, assim como nós. Nós hoje não entendemos o que isso custa para nós. Nós hoje não entendemos o que custa sermos escravos de Cristo. As pessoas querem ser servos de Cristo, mas elas não querem se comportar na posição de servos de Cristo. Quando Paulo nos fala, quando nós falamos que somos escravos de Cristo, ele está nos querendo dizer que a partir do momento que fazemos de Jesus Cristo nosso Senhor, nossa vida agora é para lhe servir. Quando nós nos reconhecemos escravos do Senhor,
Nós temos que olhar para os escravos da época. Os escravos da época só tinham uma obrigação: viver para o seu Senhor. Quando nós entendemos que o sangue de Cristo, quando nós entendemos que nós somos comprados na cruz, o que nós temos que fazer agora? Viver para a glória de Deus. Vivermos para a glória do Senhor. Vivermos para Ele. Essa deveria ser e essa deve ser a nossa única questão. Essa deve ser a nossa único motivo de estarmos na presença do Senhor. Então é para servir Ele, Senhor da nossa vida. Então nós devemos entender isso. E as pessoas de hoje em dia, elas não entendem. A maioria dos cristãos hoje em dia não entende o que é ser servo do Senhor. Então nós entendemos hoje que nós devemos servi-lo com a nossa vida, com toda a nossa vida, de toda a nossa força, com toda a nossa mente. Então, nós temos que entender o que isso vai nos custar. Quando Paulo fala, que somos escravos de Cristo, ele está querendo nos dizer que a nossa vida agora é para servir ao Senhor, pois era assim que os escravos faziam e viviam para o seu Senhor. E assim deve ser um cristão. E o nosso servir deve ser para a glória de Deus. Pois como está escrito na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E isso também agora vai incluir o quê? O nosso trabalho. Então se a gente come, se a gente bebe, a gente tem que fazer isso para a glória de Deus. Porque é assim que um escravo de Cristo vive. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos agora, a nossa vida é para Ele. A nossa vida é do nosso Senhor. Ele nos comprou, Ele nos deu a vida. Então, tendo esse princípio de que somos chamados a glorificar a Deus em tudo, até mesmo nas simples coisas, como não glorificar a Deus com nossa obediência, sofrimento e humilhação. Então veja, o Evangelho, ele está preocupado nas mínimas coisas. Nós temos um Deus que se preocupa em cada mínimo detalhe. Como nós falamos esses dias no nosso programa, na nossa programação da rádio, nós temos um Deus que nos cerca, nós temos um Deus que sabe quantas vezes nós nos sentamos e nos levantamos, Ele sabe, um Deus que sabe quantos passos nós demos, nós temos um Deus que sabe cada pensamento nosso, nós temos um Deus que conhece cada palavra antes que elas saiam de nossa boca. Então nós temos um Deus que está preocupado com os mínimos detalhes. Então, como nós falamos, se nós entendemos então esse princípio de glorificar em Deus nas pequenas coisas, nós também iremos glorificá-lo. A nossa vida será para isso. Então, como nós temos esse Deus que se preocupa com todos os detalhes, como então não glorificar a Deus com a nossa obediência, com o nosso sofrimento e com a nossa humilhação? Mas aqui, daqui a pouco nós vamos ler mais uma vez o texto, mas aqui o grande foco é a obediência dos servos aos seus senhores. Porém, Paulo exorta os servos, os escravos, de uma maneira muito enérgica, porquanto o sofrimento e a amargura de sua condição a torna mais difícil de ser suportada. Nós vemos ali o escravo, como eles vivem, já se torna muito mais difícil de ser suportado. E ele não fala de mera obediência externa, e sim de temor espontâneo, porque é algo muito raro alguém espontaneamente render-se ao controle exercido por outro. Ora, aqui ele não está falando de servos assalariados como os temos hoje, no caso de um empregado, mas de servos dos tempos antigos, cuja servidão era de caráter perene, e a menos que, mediante a benevolência de seus senhores, fossem libertados. Então aqui primeiramente o que nós temos que entender, o apóstolo Paulo ele está dando esse mandamento. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, no versículo 5, quanto a vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade dos vossos corações, como a Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo está dando esse mandamento para escravos que não trabalhavam por pagamento.
não trabalhavam por salário. Eles trabalhavam porque aquilo era a obrigação deles. Eles não tinham opção de não fazer. Eles tinham que fazer. E o apóstolo Paulo está dizendo que eles tinham que ser o quê? Obedientes ao seu Senhor. Mas não uma obediência externa. O que Paulo está querendo dizer é que Deus ele sonda os nossos corações. O apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles servos: olha, não é só fazer por fazer. Não é só você executar a sua obrigação por executar. Vocês têm que fazer isso para a glória de Deus. Lembra que nós falamos que é as pequenas coisas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo para esses escravos é que em meio à sua escravidão, façam isso para a glória de Deus. Assim como Paulo falou das suas prisões, que as prisões deles eram o quê? Para a glória de Deus. Que o sofrimento dele era o quê? Para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui para esses escravos é que em meio à sua escravidão, que eles fossem escravos para a glória de Deus. Então uma coisa nós aprendemos aqui também, veja, o Evangelho ele não está para mudar, muitas das vezes, a nossa condição. Porque veja, o Evangelho ele não promete liberdade da escravidão, mas ele diz que em meio à escravidão devemos viver para a glória de Deus. Sabe, vai um pouco contra o slogan de algumas igrejas. As igrejas atuais dizem assim: você tem que chegar empregado e sair patrão. O Evangelho diz: se você é escravo, fique escravo. Viva uma escravidão para a glória de Deus. Veja que o quão difícil é isso para um escravo. Nós não estamos aqui sendo insensíveis com aquilo que aconteceu com aqueles escravos. Mas o Evangelho nos mostra que Cristo ele quer nos libertar da escravidão, mas não da escravidão carnal, mas sim da escravidão espiritual. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do diabo, não somos mais escravos da morte, não somos mais escravos da lei, agora somos escravos de Cristo. Veja, ainda continuamos sendo os escravos, só que agora não escravos mais daquilo que nos leva para a morte, mas escravos de Cristo. Então olha que maravilha, o apóstolo Paulo está dando esse mandamento para aquelas pessoas que não trabalhavam por dinheiro. E muitas das vezes os trabalhos deles não eram bons. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, obedeçam os vossos servos, os seus senhores. Servos, obedeçam os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor. Então o apóstolo Paulo não está cobrando apenas algo exterior deles. Por quê? Porque ele coloca como a Deus. Vocês devem servir eles como a Cristo. Então veja, o Evangelho, ele vai alcançar todas as áreas da nossa vida. O Evangelho, ele vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Então, amados, veja que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele estava dizendo para aqueles servos que já viviam uma situação terrível, dizendo para eles: olha, obedeçam os vossos senhores de coração como a Cristo. Obedeçam eles. Suportem o sofrimento, vivam essa vida para a glória de Deus. Veja, o apóstolo Paulo não prometeu para eles liberdade da escravidão ali. Então veja, o apóstolo Paulo está mostrando que o Evangelho não está centrado na vida terrena. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês são servos, vocês vão ficar assim. Se os seus senhores não libertarem vocês, ainda que vocês vivam e morram na escravidão, saibam que diante de Deus vocês estão livres. Saibam que agora vocês são livres no Senhor Jesus. Saiba que a maior escravidão que é do pecado, a maior escravidão que é da lei, a maior escravidão que é da morte, vocês já foram libertos. Vocês são libertos em Cristo Jesus, e é para isso que Ele veio. Ele veio nos libertar dessa escravidão, assim como nós. Então veja, o Evangelho para nós, amados, não está direcionado, como nós falamos, às coisas terrenas, mas ele diz para nós que são coisas espirituais.
Então nós vemos outra coisa também muito importante. Como nós estamos falando, Paulo não está ensinando aqui que o Evangelho visa libertar o homem de forma carnal, mas de forma espiritual. Pois, ainda que aquele irmão em Cristo fossem libertos da escravidão e morressem na escravidão, ainda assim seriam livres da escravidão do pecado, da carne, do diabo, da lei, e seriam nossos irmãos em Cristo Jesus. E isso é o mais importante. Então aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo, quando dá esse mandamento do versículo 5 ao 8, quando ele usa essa terminologia escravo, quando ele escreve, não é só uma terminologia, mas quando ele escreve essa palavra, ele está querendo que nós nos identifiquemos. Então veja, Cristo, ele morreu por algo muito mais importante do que a nossa vida apenas aqui na terra. Veja aquele escravo do jeito que ele vivia. A esperança dele não devia estar nas coisas aqui da terra, assim como a nossa. Cristo não morreu para nos dar coisas terrenas. Então nós vemos isso, que Cristo morreu por coisa mais importante para nós. Cristo, ele morreu para nos dar a liberdade do pecado. É claro que podemos aqui também, aproveitando aqui essa doutrina para a nossa vida como empregados normal, como a nossa vida de emprego. Porém, não podemos nos esquecer do princípio da doutrina. Aqui são servos ou escravos que não recebiam em dinheiro. Então isso nos ensina e nos diferencia também dos demais empregados mundanos, pois eles trabalham pelo dinheiro, por status, por posição. Nós, porém, não devemos trabalhar com esses princípios. É claro que trabalhamos pelo nosso salário, pelo dinheiro, mas principalmente trabalhamos para a glória de Deus. Como certa vez um sapateiro disse para Lutero: o que devo fazer para servir bem a Deus? Ele talvez esperasse o conselho de fechar o seu negócio e tornar-se um pregador do Evangelho. Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. Então aqui o apóstolo Paulo ele nos diz uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós devemos obedecer também os nossos supervisores, os nossos encarregados, os nossos patrões. Não apenas como os demais que estão ali pelo salário, ou pela posição, ou pelo status, mas nós devemos obedecer aquelas pessoas ali no nosso emprego formal. Nós devemos obedecê-las para a glória de Deus, pois aquele emprego também é um meio de nós glorificarmos a Deus. Nós devemos fazer como para Deus e não para com os homens. Porque aqui no versículo 6, olha o que ele vai dizer: não servindo à vista como para agradar a homens, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo assim para aqueles escravos: olha, vocês devem fazer isso, obedecer os seus senhores, não apenas para agradar a eles, mas para agradar a Deus. Assim nós também, nós no nosso emprego não devemos fazer a nossa função apenas para agradar a nossa empresa. Não devemos fazer a nossa função apenas para agradar os nossos encarregados, os nossos supervisores e os nossos chefes. Devemos fazer aquilo para a glória de Deus. Devemos trabalhar e executar a nossa função, seja ela qual for, para a glória de Deus. É claro que o dinheiro é bom. É claro que devemos ser recompensados por aquilo que fazemos. Mas só que aqui o princípio que o apóstolo Paulo está dizendo é para aqueles escravos que não trabalhavam por dinheiro, para que fizessem aquilo, que a obediência deles fosse para a glória de Deus. Assim é também nós. Então essa terminologia que o apóstolo Paulo está usando aqui é muito importante. Por isso que o apóstolo Paulo, por isso que Lutero, ao dar este conselho a esse sapateiro, serve para nós. Serve aqui. Por quê? Porque nós vemos que aqui o servo,
ele vai executar a sua função para a glória de Deus. Então, assim como aquele sapateiro estava querendo saber como ele poderia servir bem a Deus, como ele poderia glorificar a Deus, Lutero disse esse conselho: olha, vá para casa, vá para o seu comércio, faça um bom produto, venda por um bom preço, venda por um preço justo, e fazendo isso você glorifica a Deus. Assim é os filhos glorificam a Deus obedecendo aos nossos pais, as mulheres glorificam a Deus educando seus filhos e sendo submissas aos seus maridos. E os seus maridos têm que fazer isso. Veja, o apóstolo Paulo está preocupado em como o líder, o cabeça, o homem, vai lidar com a mulher, com os filhos e com os seus servos. Então, do capítulo 5 ao capítulo 8, para ficar bem mais claro para nós, o texto, vamos dar mais uma lida. Quando a vós outros, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então veja, quando o apóstolo Paulo aponta aqui as nossas boas obras, nós só conseguimos fazer isso, as boas obras, nós só conseguimos exercer alguma coisa através do Espírito Santo. E isso é um viver cristão. Então, quando nós fizermos alguma coisa boa, sabemos que o próprio Deus nos recompensará por ela. Então, quando nós fazemos para a glória de Deus, não estamos preocupados em receber elogios de homens, em elogios dos demais que nos cercam, mas nós temos um compromisso com Deus que é muito importante. E assim então vemos que, sendo um bom profissional, isso revelará a glória de Deus no ambiente de trabalho. Então assim vemos que, sendo um bom profissional, isso revelará a glória de Deus no nosso trabalho. E esse é o nosso objetivo como cristãos: glorificar a Deus, exaltá-lo, bendizê-lo. Devemos ser um bom profissional para a glória de Deus, assim como esses escravos eram escravos para a glória de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo ele está enfatizando como um escravo deve viver para a glória de Deus em meio à sua escravidão. Assim somos nós, mas como nós falamos, não é uma ordem de mão única, mas é uma ordem, é um mandamento de mão dupla. Por isso no versículo 9 agora, ele vai falar o quê? Ele vai dizer: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, estás nos céus, e que para com ele não há exceção de pessoas. Então agora o apóstolo Paulo está virando e olhando para os senhores e dizendo: olha, vocês não devem ser severos, vocês devem ter o escravo como irmão em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Por isso que nós temos que entender também que há alguns irmãos que, quando Paulo fala para os seus senhores tratarem os escravos de uma maneira digna, de uma maneira honrosa, não sobrecarregando eles, não maltratando eles. Veja, não há um mandamento de mão única. Mas o apóstolo Paulo, assim como ele fala do marido e esposa, assim como ele fala dos pais e filhos, agora estão falando dos senhores e servos. Ele começa pelo servo, assim como ele começa pela mulher, ele começa pelo filho, e assim ele começa pela mulher, pelo escravo. Mas para que isso não seja um mandamento de mão única, ele sempre enfatiza o quê? O líder, o cabeça, o marido. Então, amados, quando nós vemos aqui que eles não devem agora se sobressair sobre os seus escravos. Eles não devem exercer o seu senhorio eles não devem exercer seu senhorio sobre os seus escravos de modo agora a maltratá-los.
Porque agora o padrão desse Senhor de tratar os seus servos é como Cristo trata ele. E como Cristo trata ele? E como Cristo é Senhor da vida dele? Olha que interessante, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: agora não vos chamo mais servos, mas chamo amigos. Então, isso é importante para nós. Que o Senhor, ou alguém que tem uma posição de líder, de encarregado, de supervisor ou de chefe, deve tratar os seus empregados. Não deve tratá-los de maneira abrupta. Não deve tratá-los de maneira a humilhá-los com palavras, com ações, rebaixando eles. Porque se você é um líder, se você é um encarregado, se você é um chefe que teme a Deus, você tem que exercer essa liderança para a glória de Deus. Você tem que entender que você é servo, é escravo de Cristo, e veja como Cristo te trata. E aqui, olha que interessante, não há exceção de pessoas, porque o mesmo Senhor do Senhor é o mesmo Senhor do servo. Então aqui os dois agora se tornam servos de Cristo. Então não há mais essa exceção de pessoas. E aqui é muito interessante, por quê? Porque nós vivemos numa geração que acha que tem que ter um evangelho para criança, que tem que ter um evangelho para adolescente, que tem que ter um evangelho para o pobre, que tem que ter um evangelho para o rico, que tem que ter um evangelho para cada tipo de pessoa. E o que nós entendemos aqui é que não existe múltiplos evangelhos, mas existe apenas um evangelho, assim como Deus é um, existe apenas um evangelho. Por isso que nós devemos pregar o evangelho de Cristo, por isso que nós devemos anunciar a cruz de Cristo, por isso que nós devemos ter um único evangelho pregado em todo o mundo. Então, amados, o que nós vemos aqui é que não existe um evangelho de classe social, não existe um evangelho de gêneros, não existe um evangelho de tantas outras coisas que estão inventando hoje. Não existe. Nós temos que entender que o evangelho é único, é verdadeiro, é eterno. E o que nós temos visto são pessoas querendo modificarem a Bíblia. O que nós temos visto são pessoas querendo modificar a linguagem bíblica. Então veja, aqui Paulo está dizendo, olha, Deus ele não faz exceção de pessoas para salvar. Deus ele salva o Senhor e ele salva o servo. Deus ele diz para que esse Senhor agora haja como ele age para com ele. Então esse Senhor, ele entendendo o Evangelho, ele entendendo como Cristo é Senhor da vida dele, é assim que ele tem que se comportar com o seu servo. E nós não temos um Senhor qualquer, porque Cristo ele é o nosso Senhor. E como nosso Senhor, ele nos dá vida, ele nos dá a melhor vida, ele nos dá o melhor alimento, ele nos dá a melhor comida, ele nos dá a melhor proteção, ele nos liberta, ele nos leva à liberdade. É assim que esses senhores deveriam lidar com os seus servos, não maltratando eles, não sobrecarregando eles, não sendo abruptos com eles, mas o tratando-os como irmão em Cristo. Veja que o Evangelho, ele iguala as pessoas diante de Deus, porém mantém elas na mesma posição. O Senhor continua sendo Senhor e o escravo continua sendo escravo. Não há aquilo que nós vemos hoje em dia, o que as pessoas querem fazer, né? Igualar todo mundo. O servo é servo para a glória de Deus. O Senhor é Senhor para a glória de Deus. É a mesma coisa que tem que acontecer na nossa geração hoje. Se você não consegue ter um cargo a maior, seja um empregado para a glória de Deus. Se você tiver alguma posição, seja supervisor, encarregado, seja isso para a glória de Deus. Então, amados, nós temos isso. Nós olhamos aqui e vemos esse cuidado do apóstolo Paulo em nos ensinar, em trazer esse princípio para as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo ele está tratando disso com essas pessoas. O apóstolo Paulo está lançando essa base.
para aquela geração, para aquela igreja, que naquela igreja poderia e havia sim escravos e senhores servindo a Cristo. E o que o Evangelho fez? Abriu os olhos daquelas pessoas e os levou a viver por base do amor. Agora você pode imaginar um senhor considerando o seu servo acima dele? Só o Evangelho faz isso. E o escravo considerando o seu senhor acima dele, agora não mais por medo, mas porque ele entende que foi Cristo que o colocou como Senhor sobre a vida dele. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que um é submisso ao outro. O Evangelho consegue fazer isso de modo maravilhoso. O Evangelho consegue colocar um escravo acima do seu senhor e o seu senhor acima do seu escravo. Mas agora, ambos servindo um ao outro, considerando um ao outro. E então no versículo 9 ele diz, como nós acabamos de ler: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Veja, então tudo aquilo que ele pede que os seus escravos façam para eles, ele diz: de igual modo vocês procedam com eles. E agora ele acrescenta mais uma coisa, ele diz: deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há exceção de pessoas. Então veja, o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, se nós pararmos para analisar o que ele está lançando, ele diz um mandamento para a mulher, só que o mandamento maior fica para o homem. Ele diz um mandamento para o filho, só que o mandamento maior fica para com os pais. Ele diz o mandamento maior, ele diz o mandamento para os servos, mas o mandamento maior fica para o seu Senhor. Então, amados, o que nós temos que ver é isso, que há uma responsabilidade, que nós devemos entender que cada um deve exercer os seus mandamentos. Nós devemos entender que devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos entender que isso aqui são as bases bíblicas para os cristãos. Então, amados, quando nós olhamos e nós vemos que os servos vão agora obedecer aos seus senhores, não apenas pelo medo da ameaça, não apenas pelo medo do chicote, não apenas pelo medo da tortura, mas por temor a Deus. E os seus senhores vão entender agora que os seus servos serão obedientes a eles, não porque eles temem de medo, não porque eles temem a ameaça, não porque eles temem o chicote, não porque eles temem a tortura, mas porque eles temem o mesmo Senhor. Então veja, existe aqui para nós um aprendizado muito grande. Devemos, amados, temer. O temor faz parte da vida do cristão. Então para nós, temer a Deus é maravilhoso. Então há uma identificação conosco nessa palavra escravo. Então agora, os seus senhores estão sobre eles, mas o Evangelho tocou a vida dos seus servos, dos seus escravos, e os escravos entendem que o Evangelho transformou a vida daquele senhor, e ambos agora farão tudo para a glória de Deus. O Senhor será um Senhor para a glória de Deus, o escravo será um escravo para a glória de Deus. Por isso que a mulher é uma mulher submissa para a glória de Deus, por isso que o homem agora protege, cuida, ama, prove para a glória de Deus. É por isso que os filhos honram os seus pais para a glória de Deus. É por isso que os seus pais agora vão educar os seus filhos biblicamente para temerem, servirem, adorarem ao Senhor para a glória de Deus. É por isso agora que os escravos serão escravos para a glória de Deus. O Evangelho não está preocupado com essas coisas terrenas. Não há uma promessa de que escravo você vai virar senhor. Não, você vai ser escravo muitas das vezes para o resto da sua vida. Você vai morrer nessa condição, porém você vai fazer isso para a glória de Deus. Algumas pessoas acham que o Evangelho é isso,
que você de empregado vai virar patrão, que você de morando de aluguel vai ter uma casa própria, que você não tem carro, depois você vai ter um carro, ou se você tem um carro popular, você vai ter um carro importado. Isso não é o Evangelho. Talvez você nunca tenha um carro na vida, talvez você nunca saia do aluguel. O Evangelho não está preocupado com isso. Talvez você nunca se torne patrão, talvez você nunca tenha sua empresa. O Evangelho não está interessado com isso. Mas o que o Evangelho está interessado é com a sua salvação, é com o seu viver para a glória de Deus. Isso que é o Evangelho. O Evangelho não está preocupado com coisas fúteis, mas o Evangelho está preocupado com coisas eternas e gloriosas. Amados, nós temos que entender isso nesta manhã. Que agora veja o que o Evangelho tem nos ensinado e que essas verdades sejam verdades que germinem em nosso coração, que nos levem uma vida para a glória de Deus. Então, nós podemos ver o quão maravilhoso é o Evangelho, porque o Evangelho não deixa nenhuma área da nossa vida sem ser tocada por Ele. O Evangelho toca todas as áreas da nossa vida. O Evangelho ele transforma. Não existe isso que você é e vai continuar sendo igual você era antes. O Evangelho ele entra na sua vida e ele te muda por completo. As suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos têm que ser tocados e mudados pelo Evangelho. Então, quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo dizendo essas verdades, nós vemos agora que o escravo vai ser submisso ao seu senhor por amor a Cristo. Ele não vai servir o seu senhor de maneira externa, mas ele vai servir de maneira espontânea e interna. E o seu senhor agora, ele vai deixar as ameaças, o chicote, a tortura, para que o seu servo entenda que um é submisso ao outro. Isso aqui é Evangelho, isso aqui é a palavra de Deus nos ensinando que nós não devemos trabalhar pelo dinheiro, como nós falamos, nós trabalhamos pelo dinheiro, mas só que não é o que nos motiva a trabalhar. O que nos motiva a trabalhar é a glória de Deus. A mulher tem que ser mulher e esposa para a glória de Deus. Os filhos têm que ser obedientes para a glória de Deus. Então isso é o Evangelho. Que Deus continue abençoando a nossa vida, que Deus continue abrindo o nosso coração, para que nós possamos entender e viver essas coisas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma palavra, amém?